Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara Gontarque que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Guardai-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu é meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha presencialmente, meu amigo pessoal, e hoje o vereador eleito Josimar Jubanski, em seu nome cumprimento a todos que nos acompanham presencialmente, e a você, cidadão canoense que nos acompanha pelas redes sociais, se sinta abraçado por essa Casa de Leis, o nosso boa noite. Senhores vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o edil vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite. O vereador eleito, Josimar Jubanski, se faz presente, um amigo de muitos anos, e o Félix Seleme, que nos prestigia nessa noite, e a todos que aqui estão presentes. Também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, colaboradores da casa e imprensa, boa noite a todos. Expediente de 22/10/2024, convite para o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo em comemoração aos 35 anos da Constituição de Santa Catarina, a ser realizada nos dias 7 e 8 de novembro de 2024. Ofício 131 de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 362 de 2024, da vereadora Tati Carvalho. Ofício 106, 107, 109 e 108 e 109 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei 104, 109, 110 e 111 de 2024. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei ordinário 107 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Primeira votação, projeto de lei complementar 004 de 2023, que estabelece o parcelamento e o uso do solo do município de Canoinhas e adota outras providências. Passamos à ordem do dia, indicação. Indicação 566 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita ao senhor Antônio Marcos Cucas, prefeito em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento e colocação de material na rua Guilherme Ratke e travessas próximo ao Mercado Estádio, no bairro Alto das Palmeiras. Senhor presidente, é o que contém na ordem do dia. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos assiste presencialmente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, hoje eu não fiz indicações, mas eu quero falar de um fato que aconteceu hoje cedo no município, que perdurou durante a tarde, que foi a poda de algumas árvores na Praça Lauro Miller, algumas podas de árvores históricas, que gerou uma certa comoção. Eu estava de manhã no Corpo de Bombeiros, recebi ligações tanto no meu número particular, até mesmo no número fixo do Corpo de Bombeiros, que é o número de emergência, que não é para esse fim, mas as pessoas até achando que era o Corpo de Bombeiros que estava fazendo alguns cortes ali, que não era. Conversei com o secretário Agostinho Machado e fui verificar no local. As podas estão sendo realizadas em algumas árvores que estavam oferecendo riscos à segurança.
Em nenhuma das árvores foi feita uma poda completa, ou seja, nenhuma árvore foi cortada inteiramente. Apenas podas de direcionamento. Serão feitas outras podas mais drásticas, digamos assim, mas naquelas espécies que garantem uma regeneração. Então não vai ter um impacto ambiental. Inclusive foi repassado que está sendo elaborado um plano de manejo, principalmente naquelas árvores, os tálamos, né, que são árvores históricas, apesar de serem exóticas, para que sejam colocadas espécies novas próximas às antigas, para garantir que, conforme as antigas, que já estão bem velhas, forem morrendo, as novas vão substituindo e assim gerar um ciclo sempre de arborização. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Vereador Vilmar, mais algum inscrito? Senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Vilmar. O senhor tem 10 minutos. Bom, já cumprimentei a todos os presentes, mas a minha vinda à tribuna é por um motivo eu acho que muito especial e que vem tendo uma discussão ao longo do tempo e que precisa ser resolvido e votado esse projeto, que, na minha opinião, nós deveríamos ter votado ele no ano passado, mas não foi possível e se tem as justificativas pelo que não foi possível votar. E hoje nós vamos votar, então, o projeto de lei que traz o parcelamento do solo, né, no nosso município. Projeto importante, que mexe com as pessoas, mexe com as famílias, envolve a parte financeira de muitas pessoas. Muitas vezes nós estamos falando de quem tem uma área de terra que vai lotear, que precisa dividir com familiares, e, enfim, tem todo um envolvimento bastante grande e que todos têm um certo interesse. Temos o setor imobiliário que tem os seus interesses, tem a sociedade que também pensa de uma outra forma, o próprio governo municipal também tem o seu entendimento, nós vereadores, cada um individual dos 10, cada um tem o seu entendimento, e eu já tenho essa minha resposta há bastante tempo, já tenho esse meu voto definido há muito tempo, desde o início. Até a imprensa vinha me cobrando, disse, não, eu não vou falar, eu tenho a minha opinião e eu não vou mudar dela. E eu vou dizer por que para vocês hoje que eu já estava com essa opinião formada e vou declarar aqui na tribuna o meu voto. Gostaria que já está colocado lá. Então, assim, ó, eu fiz 2 requerimentos na época e esses requerimentos trouxeram as suas respostas. Um deles era com relação à tubulação no município de Canoinhas. Tubulação de água fluvial. O tubo tradicional e normal. Nós não estamos falando nada com esgoto tratado. Sim, somente a fiscalização. Esse você não conseguiu imprimir, né? Não conseguiu passar lá, né? Não está com ele. Não, mas não tem problema. Não tem necessidade. Então, eu solicitei ao município, à Secretaria de Planejamento, que nos dissesse quantos quilômetros de ruas no município já contém o esgoto fluvial, a tubulação. Daí, a resposta do planejamento do Executivo Municipal. Dizendo que informamos que não existe mapeamento completo da rede de drenagem de águas fluviais no município. Então, nós não temos esse controle, não sabemos esse número de quilômetros que já contém o esgoto. E nós temos muita rua ainda com valeta aberta, que é um problema grande para a saúde e para as pessoas de um modo geral, que isso preocupa muito. E que até eu solicitei naquela oportunidade que o Executivo tratasse de fazer esse levantamento até para se poder saber o quanto tem. O outro requerimento foi pedindo quantos quilômetros de asfaltos nós temos no perímetro urbano do município de Canoinhas.
Então veio a resposta. Nós temos de rua, no perímetro urbano, 267 quilômetros com 861 metros. Nós temos quase 270 quilômetros de ruas no município. E aí vem a outra resposta. Quantos estão asfaltados? E esse nos preocupa. Esse é grave, esse é grande. Esse é uma coisa que tem que se pensar muito. E se pensar, por que está assim? O que aconteceu nos 113 anos de Canoinhas? E eu aqui não vou usar nome de ninguém, não vou culpar ninguém, não estou colocando carimbo em ninguém, longe disso. Inclusive, me coloco dentro desse contexto. Porque, se nós formos olhar os nossos municípios, aos nossos arredores, aqui no Planalto Norte, a sua grande maioria estão aí com 85% das suas ruas do seu perímetro urbano asfaltado. A grande maioria, grande maioria, quando Porto União, eu acho que já deve estar com 95%. Mas, enfim, nós também não podemos olhar a vida só dos outros, temos que olhar e cuidar da nossa vida, do nosso município. Então, nós temos 109 quilômetros e 120 metros de ruas que contêm pavimentação. Poxa, nós estamos aí falando de algo em torno de 160 quilômetros de ruas que nós não temos asfalto. Então, você cometeu-se vários erros ao longo desses 113 anos de emancipação política do município de Canoinhas, que nós acabamos estando nessa condição nos dias de hoje. Ruas centrais ainda sem pavimentação asfáltica no nosso município. Então, isso é lamentável, é triste para nós. Por isso, eu já tinha essa consciência há muito tempo, que o meu voto é que nós temos que fazer os loteamentos pavimentados. Esse é o meu voto, é dessa forma que eu voto. Eu vou votar o projeto na sua íntegra. Sempre eu tive isso muito claro na minha cabeça. E hoje eu trago a público e confirmo o meu voto. Então, essa seria a minha colocação, é isso que eu queria dizer ao canoinhense. Alguns talvez não estejam concordando com a minha colocação e com a minha opinião, mas essa é a minha opinião e é assim que eu acho que tem que ser, porque empurrar tudo isso, jogar tudo isso para que o município faça, e daí, aqueles que não têm o asfalto, também ajudar a pagar o que tem, porque o município ele fez, o contribuinte vai pagar de alguma forma. Então, nós estamos fazendo algo que alguém está pagando e que não merecia estar pagando. Ou alguns sofrendo por não ter o benefício da pavimentação, com pó, e com barro, e com tantas outras coisas. Eu acho que é o momento de Canoinhas se adequar. Minha opinião é essa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Senhor presidente. A palavra, vereador André Plenick. Gostaria de parabenizar pelas palavras, vereador Vilmar. Compartilho do mesmo posicionamento que o senhor em relação a esse projeto. Claro, eu considero que existia uma insegurança quanto a eles, porque sim, falava-se do impacto econômico, mas eu quero aqui falar sobre a audiência pública que nós tivemos recentemente aqui nessa casa e a importância que ela trouxe para o debate para o município. E uma pessoa que está aqui, Maureen, você foi fundamental até para a decisão de muitos aqui, porque você representa um setor, o setor imobiliário. E as suas palavras aqui em falar sobre as questões de oscilação do mercado, que uma hora o preço se estabiliza, deu uma segurança a muitos de nós, principalmente o público que estava aqui presente, em se posicionar favoravelmente. Então, eu considero que a audiência pública foi fundamental. Claro, nós temos um conjunto de leis, né, no plano diretor, tivemos uma lei do zoneamento muito debatida aqui. Essa é uma outra lei que hoje nós teremos uma primeira votação. Algumas emendas já estamos conversando, hoje mesmo a advogada Laura trouxe algumas observações muito importantes, agradeço pela contribuição, que é de importância para o município. Então, são alguns detalhezinhos que nós temos que ajustar nessas leis, porque são leis complexas e uma vírgula errada pode gerar uma consequência negativa. A pavimentação era um artigo de uma lei bastante complexa, mas talvez o artigo mais importante dessa lei e com certeza vai mudar o nosso município para os próximos anos. Novamente agradeço, vereador, por trazer essa apresentação e esses dados. Um cálculozinho rápido, né? Ali nós falamos em torno de 150, 160 quilômetros não asfaltados. Existe uma
uma estimativa que uma manutenção de qualidade em estradas de chão é aproximadamente R$50 mil o quilômetro, com qualidade, fazendo tudo. Hoje, o orçamento da nossa Secretaria de Obras não supre nem a parte urbana do município, quem dirá os mais de 2.500 quilômetros de área rural. Então, se nós aliviarmos esses quilômetros pavimentando a área urbana, com certeza serão mais investimentos e melhoria nas estradas da área rural. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Por questão de ordem, lembro a todos que, regimentalmente, o projeto será discutido no momento do projeto. Agora, em virtude da fala do vereador Vilmar. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar no que foi apresentado, segue a palavra. Senão, passamos à sequência como funciona o regimento. Senhor presidente, agradeço por ceder a tribuna. Entendo que é um projeto que seria votado na sequência e deveria ser discutido, mas entendo também pela importância, não poderia deixar de ser usado essa tribuna dessa casa, senhor presidente, em função da importância que tem esse projeto. O plano diretor é o que vai dar todas as coordenadas para que tudo funcione no município. É muito importante, sei que o plano diretor está sendo votado, talvez nós, alguma coisa fique ainda faltando a ser ajustado em algum projeto, em algum momento, mas, senhores, tenham a tranquilidade que o Executivo tem as perfeitas condições de encaminhar novos projetos, ajustando aquilo que, porventura, seja necessário ajustar após o término dos votos, após o término de ter votado todo o plano diretor. Se precisar fazer algum reajuste, isso é muito possível com um novo projeto fazendo o alinhamento daquilo que, porventura, não esteja de acordo com aquilo que os caminhenses gostariam que fosse. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vilmar. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 107 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 107 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 004 de 2023, que estabelece o parcelamento e uso do solo do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar também o público que se faz presente hoje. Em nome da Laura, da Maureen, do Cacá. Quero cumprimentar também o Féris e os demais presentes que sempre aqui estão. E também cumprimentar o vereador eleito, Josimar Jubanski, que no ano que vem estará aqui deste lado, representando a população. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a minha votação, mas antes disso, e até pela responsabilidade que eu tenho por nesses 4 anos eu ter assumido também a presidência da Comissão de Desenvolvimento Municipal, a qual a presidente e vereadora Tati hoje está à frente, e nós iniciamos um trabalho nessa legislatura, numa sequência das legislaturas anteriores, fazendo com que o povo estivesse também deste lado, sendo ouvido, para que a gente pudesse tomar as melhores decisões em relação ao plano diretor. O plano diretor, ele gerou tanta comoção de alguns, tantas discussões, justamente pela importância que ele tem. Um plano diretor, ele vai reger o desenvolvimento do nosso município nos próximos anos, e nós, enquanto vereadores, hoje temos responsabilidade sobre o que vai acontecer nas próximas legislaturas, nos próximos mandatos de prefeitos, de vice-prefeitos, e isso faz com que realmente tenha-se o interesse do Ministério Público, da sociedade civil, e nesse sentido nós trabalhamos como o regimento pede. Nós fizemos audiências públicas, nós ouvimos a população, recebemos sugestões, críticas, posicionamentos favoráveis, contrários a alguns pontos, mas eu quero ressaltar que na última semana nós realizamos uma audiência pública para que a gente pudesse fazer com que este projeto de lei tão
discutido nesses últimos anos, ele tivesse o seu ponto final e que a gente pudesse votá-lo da forma que está ou com alterações. E eu gostaria de colocar que a minha votação será favorável ao projeto de lei da forma que está, sem pedida de ressalvas ou de vistas, justamente porque ele foi exposto numa audiência pública, muitas pessoas aqui estiveram, todos aqueles que tinham posicionamentos contras ou favorável puderam expor os seus posicionamentos e a decisão tomada foi para que ele tivesse sequência da forma que está. Eu recebi cartas, respeito imensamente a todos que me procuraram pessoalmente, através de escrita, através de mensagens, no Instagram, no WhatsApp, alguns contrários, alguns favoráveis. Tenho certeza que a minha votação hoje não vai agradar a todos, assim como a dos demais colegas, mas nós vivemos numa democracia. E dentro de uma democracia, quando nós utilizamos uma ferramenta tão importante quanto a audiência pública, e dentro dela culmina para que a gente dê sequência ao projeto da forma que está, eu não posso ser contrário a isso, porque eu estaria sendo contrário à democracia. Então, o meu voto será favorável, respeitando a todos os demais, respeito também a todos aqueles que me procuraram e se colocaram contrários a alguns pontos do projeto, mas eu quero que essas pessoas entendam que, dentro de uma audiência pública, a decisão tomada foi para que o projeto tivesse essa sequência. Não falo aqui apenas em relação à questão do asfaltamento, porque esse é apenas um pequeno ponto, um pequeno item desta lei, tão importante que ela gerará consequências nos próximos 10 anos, e não é apenas este ponto que foi discutido. Então, voto de cabeça erguida, muito feliz com o trabalho que realizamos aqui nos últimos 4 anos. No ano de 2023, ano passado, fui presidente desta comissão e hoje a gente encerra esse ciclo. Temos mais algumas leis para serem votadas, mas leis menos complexas que eu tenho certeza que não deixaremos para a próxima legislatura. A gente vai encerrá-las ainda esse ano, né, presidente, para que a gente possa sair sabendo que a gente pensou no nosso município e no desenvolvimento dele para os próximos anos. Muito obrigado a todos. Presidente. Obrigado pelo agradecimento da discussão, vereador William Godoy. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham. Na mesma linha do vereador William, foi amplamente discutido. Em momento nenhum parou-se de analisar o projeto. Pelo contrário, as reuniões elas foram bastante presentes. E nós tomamos a decisão em conjunto de fazermos uma audiência pública, a vereadora Tati Carvalho. Por quê? Porque nós queríamos ouvir os vários segmentos da população, já tínhamos ouvido em reuniões anteriores, nunca se parou de fazer reuniões. Nós fizemos reuniões com vários segmentos da sociedade e chegamos, então, na decisão da audiência pública para selarmos, então, todas as reuniões que haviam acontecido. E o interessante, senhor presidente, é que na audiência pública nós pudemos ouvir vários segmentos, promotoria pública, AEVC, enfim, CREA, e todas as instituições representadas, e chegou-se por todas as falas. Nesta audiência pública, chegou-se à conclusão que sim, a aprovação desse projeto, como está, é o melhor hoje para o nosso município. Com a execução da lei, podem haver momentos que a gente precisa repensar alguns itens, isso é normal. As leis, elas ficaram para ser executadas e analisadas. Então, hoje, a melhor lei, o melhor formato foi advindo da audiência pública, e eu já tinha me manifestado anteriormente, quando me perguntaram, que o meu voto é favorável para a aprovação desse projeto, e hoje, então, o vereador William Godoy e demais vereadores, fechamos uma etapa extremamente importante para o desenvolvimento do nosso município. Então, meu voto, de antemão, já digo que é favorável à aprovação desse projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público aqui presente, Jubanski, vereador eleito, ano que vem vai estar aqui conosco trabalhando. Maureen aqui novamente. Já quero agradecer pela sua presença na audiência pública, foi realmente muito importante poder te ouvir, então, como delegada
de uma instituição que representa todas as imobiliárias aqui de Canoinhas. Bom, senhores, esse projeto, assim como vários outros que fazem parte do plano diretor, eles estão em várias discussões aqui na Câmara de Vereadores, discussões essas que iniciamos em dezembro de 2022, senhor presidente, enquanto eu estava presidente da Comissão de Justiça e Redação. Foi feita uma reunião com CREA, a EVC, a SIC, Cresci, justamente, e inclusive a Secretaria de Planejamento, justamente para discutirmos todos esses projetos, que são projetos que eles impactam diretamente a vida de todos os canoinhenses, sejam pessoas físicas, sejam jurídicas também, porque acaba impactando para os empresários. Tivemos esse cuidado, e por isso também demora nas discussões, porque temos apenas um vereador aqui que é engenheiro. Apenas um vereador engenheiro. Eu sou advogada, os demais vereadores têm suas profissões, mas nós sabemos o quanto era importante reunir todas as entidades, para que cada um viesse com o seu conhecimento específico e assim chegássemos, então, a um resultado final que fosse o melhor possível para a população de Canoinhas. Esse projeto em discussão hoje é um projeto realmente polêmico, ele realmente gerou polêmica, e quero dizer aqui que eu estava mais propensa a votar contrária a essa questão dos loteamentos do que a favor. E eu explico o porquê que eu estava com esse entendimento. Fui procurada por algumas pessoas, inclusive pessoas que possuem o seu terreno, que querem fazer loteamento, ganharam de herança e que informaram que, se fosse assim aprovado, não conseguiriam fazer. E fui procurada por algumas imobiliárias aqui de Canoinhas que tinham um receio e me passaram esse receio de que esses terrenos passariam a ser muito mais caros e seria difícil o acesso para a população. Qual foi a melhor solução, senhores? Abrir a Casa do Povo para o povo. E foi aberto, foi divulgado que teria uma audiência pública. Agradeço a todas as entidades e as pessoas que estiveram aqui presentes. E como vivemos em uma democracia, essa audiência pública foi muito importante, então, para que nos desse a segurança de votar hoje esse projeto aqui. Maureen, o seu papel para fazer eu mudar de opinião foi fundamental. Porque a Maureen esteve aqui e me tranquilizou em relação à questão dos preços dos terrenos. CREA, a EVC, Secretaria de Planejamento e o Ministério Público estiveram presentes também. Agradeço a cada uma dessas instituições. E foi fundamental ouvir cada uma dessas instituições e seguir, então, a democracia. Por esse motivo, agradeço a todos que estiveram aqui, que se posicionaram. Tivemos uma única pessoa que realmente se posicionou contra, mas, fora essa pessoa, todas as outras instituições e pessoas presentes eram a favor. E, por isso, vou seguir o entendimento também do vereador William Godoy aqui e ser favorável a esse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dilce Steidel. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aí das redes sociais, por aqui presente, especial amigo Jubanski, vereador eleito. Cumprimentando Jubanski, cumprimento a todos os presentes. Eu também, presidente, sou favorável, meu voto também é favorável, que, como falou ali o vereador Gilmar, lá no final, alguém não pode pagar por alguém que pagar uma coisa que ele não usou, porque vai se lotear ali sem asfalto, sem todas os esgotos, iluminação, tudo. Quem vai ter que pagar? A prefeitura. O contribuinte que vai pagar lá no final. Aquele que nem mora ali, que nem vai morar ali, que vai acabar pagando com o seu IPTU, os impostos, com os encargos que vai vir. Então, eu acho que está na hora da mudança, de começar a mudar, fazer esses loteamentos, fazer tudo certo, tudo correto, né? Antigamente foi feito muitas, não falando mal de ninguém, mas muitas gambiarras no nosso município, né? Foi feito no grito as coisas, assim, né? Como eu vi lá na escola, não mudando de assunto, mas na escola Maria Isabel, o poço no terreno do vizinho, né? Agora, hoje, lá já tem um poço artesiano, né? Então, é da escola, é do município, está ali. Então, o loteamento também eu vejo, né, que tem que ser uma coisa assim bem feita de agora em diante, né?
que nós falamos em qualidade, queremos ajudar o município, mas se nós não votar para que as coisas boas aconteçam, não vai acontecer, né? Então, meu voto é favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, será colocado em votação. Lembrando que o projeto de lei complementar, como reza a nossa lei orgânica, ela necessita de quórum qualificado. Então, todos votam, inclusive o presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 004 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento 379 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando o direito da população ao acesso a medicamentos em perfeitas condições de uso. É de extrema importância que haja transparência e rigor nos procedimentos de aquisição e distribuição dos mesmos. Recebi relatos que muitos dos medicamentos disponibilizados à população estão com prazos de validade muito próximos do vencimento, o que gera preocupação para os usuários. Essa situação pode acarretar prejuízos à saúde dos munícipes, além de representar um desperdício de recursos públicos, caso os medicamentos vençam antes de serem utilizados. Assim, é de suma importância que sejam fornecidos esclarecimentos quanto à origem e gestão desses medicamentos, bem como providências que estão sendo tomadas para evitar que esse problema se repita. Sendo assim, solicito as seguintes informações. Quais os critérios adotados para aquisição e controle do prazo de validade dos medicamentos? Quais medidas estão sendo tomadas para evitar a distribuição de medicamentos com prazos de validade próximos do vencimento? Coloco em discussão o requerimento número 379 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Apenas para esclarecer, porque ficou uma leitura longa, o requerimento ele refere-se a alguns medicamentos que são de uso contínuo pelos pacientes e que o paciente, vou dar um exemplo aqui, não vou lembrar a data específica, mas o paciente foi buscar o medicamento no dia 20 de outubro e o medicamento vence já no dia 23. Então, é muito próximo à data do vencimento e acaba sendo dinheiro público jogado fora. Então, meu pedido é para que tenha um planejamento para que isso não se repita, não volte a acontecer. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 379 de 2024. Requerimento 380 de 2024, de autoria de toda a edilidade. Solicitam que seja encaminhada moção de agradecimento ao deputado estadual Mário Mota pela emenda aprovada no valor de R$200 mil para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas Região, APOCA, para o custeio da associação para fornecer benefícios, medicamentos, exames, complementos e suplementos alimentares e atendimentos com profissionais de saúde para pacientes oncológicos. E R$188 mil para a Associação Canoinhense de Deficientes, ACD, para a construção de um espaço multifuncional acessível e acolhedor, que promova o desenvolvimento das potencialidades e a autonomia do público atendido, por meio da oferta de atividades socioculturais, esportivas e de convivência. Coloco em discussão o requerimento número 380 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Senhor presidente, Vossa Excelência conhece o trabalho da POCA, conhece o trabalho da CD, assim como os demais colegas vereadores, e eu realmente fico muito feliz em ter o conhecimento que esses valores foram aprovados no gabinete do deputado Mário Mota. Para quem não sabe, o gabinete do deputado Mário Mota trabalha de uma forma um pouquinho diferente dos demais 39 deputados. Ele trabalha com projetos que são inscritos previamente. Ele tem uma equipe multifuncional de enfermeiro, engenheiro,
diversos profissionais que recebem esses projetos e eles aprovam-os conforme a necessidade, conforme aquilo que realmente se faz necessário para aquele momento. E eles se colocaram à disposição, a equipe do deputado veio para Canoinhas, hoje eles têm o gabinete aqui em Canoinhas, então eles vieram, visitaram essas instituições, eles conheceram o trabalho que eles realizam. O deputado Mário Mota, na sequência, veio também pessoalmente ver o trabalho que essas instituições realizam. E todos aqui somos conhecedores do pouco que a prefeitura acaba conseguindo contribuir em valores. Anteriormente, nem o pouco que é feito hoje não se tinha, mas esse pouco ele precisa ser complementado através do trabalho dos associados, através do trabalho daqueles que querem que essas instituições continuem auxiliando os seus. Eu conheço muito bem essas instituições, porque a minha mãe foi usuária da CD, meu pai foi usuário da POCA, e eu fico feliz em saber que eles vão receber valores que vão realmente mudar a dinâmica e vão auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos no período pelo menos de um ano. E eu faço aqui um apelo aos demais colegas vereadores e os que foram eleitos, que auxiliem com os seus deputados também, apresentando as nossas instituições para eles. Nós temos aqui instituições que precisam do apoio, do abraço de deputados, do órgão estadual, federal, para que eles possam trabalhar de forma aliviada e atender os seus pacientes de uma maneira mais tranquila. Aqui, falando em relação em números, a POCA precisa de cerca de R$1 milhão para que ela funcione durante um ano. E, salvo engano, foi R$100 mil repassado pela prefeitura. E eu não culpo a prefeitura, porque a POCA é um braço que auxilia muito, mas que a prefeitura não tem condições de atender como eles atendem com tanto amor e carinho as pessoas. E acaba que nós contribuímos, tenho certeza que cada um que está aqui já comprou alguma rifa, alguma promoção da POCA, da CD para auxiliar eles, mas ainda precisa de mais. E pensando nesse mais, eu tive a felicidade de apresentar essas instituições para o deputado Mário Mota e ter a satisfação de ser aprovado. Nós tivemos também a inscrição aqui em Canoinhas de mais uma instituição, a Polícia Militar, que solicitou aí cerca de R$350 mil para aquisição de uma viatura. Infelizmente, não foi aprovado nesse primeiro momento. O reforço que o deputado Mário Mota, através desse trabalho, recebeu mais de 400 projetos, e foram cerca de 50 aprovados. Então, alguns ficaram de fora, um de Canoinhas, que eu tenho certeza que, através aí do trabalho dos colegas, a exemplo da vereadora Tati, que ontem protocolou aqui um requerimento e aprovado por essa Câmara, será enviado para o deputado Chiudini, solicitando recurso para a nossa instituição Polícia Militar. A gente receberá ainda recursos a nível federal ou estadual para auxiliar a nossa instituição Polícia Militar também. Mas aqui, fico muito feliz por isso, fica o nosso agradecimento ao deputado, agradeço aos demais colegas por assinarem junto, a importância disso realmente faz com que os deputados eles olhem para o nosso município, para as nossas instituições e coloquem também as suas digitais no trabalho que é realizado pelos Canoinhas. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador William Godoy. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro aprovado o requerimento 380 de 2024 de toda a edilidade. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Solicito que Vossa Excelência, vereador Wilmar Sudoski, nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Lembrando que estamos nas explicações pessoais. Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Wilmar Sudoski. Obrigado ao público presente. Obrigado, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Neste momento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 28 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Mesmo sendo dia do funcionário público, teremos sessão. Uma boa noite a todos.